Fala, meu querido, chegamos com uma questão agora da prova da Unicamp de 1999. Eu garanto que muita gente que está vendo essa questão, essa resolução, nem sequer tinha nascido quando foi proposta essa questão, né? Mas não tem problema, ainda é uma questão bastante interessante da Unicamp e coloca para a gente a relação entre força elétrica, peso e tensora. E isso não deixa de ser atual. Sempre que você vai estudar essas questões de força, sempre aparece uma questãozinha como essa. Então, vamos se preparar e vamos tentar resolver para que você possa entender o que foi cobrado nessa questão. Então, a questão número 11, eu coloquei até aqui, peguei da prova aí disponível na internet, a questão número 11, e vamos à resolução. Se você ainda não está inscrito aqui, se inscreve lá no canal, nos ajude aí, e espero que você entenda. Então, vamos com a questão. Ela fala o seguinte, que tem uma pequena esfera isolante de massa igual a 5 vezes 10 a menos 2, então tá bom. Deixa eu marcar de vermelho aqui para destacar bastante. 5 vezes 10 a menos 2 kg é a massa aí dessa esfera. Tá? Então essa é a esfera carregada com uma carga positiva de 5 vezes 10 a menos 7. Então a gente está falando dessa massa aqui, porque essa massa aqui é positiva, dessa carga aqui é positiva. Está presa ao teto através de um fio de seda, esse fiozinho aqui. Uma segunda, fio de seda, ponto, né? Ponto final. Uma segunda esfera de carga negativa de valor 5 vezes 10 a menos 7, então essa é a Q2, né? Então tá, aqui também está anotada, movendo-se na direção vertical é aproximada da primeira. Considerem a constante eletrostática para o vácuo, que é 9 vezes 10 a 9, e ele quer que você responda qual que é a força eletrostática quando as duas esferas distância entre seus centros é de meio metro. Então, o padrão de resolução, né? Vamos começar falando o seguinte, ó, vamos colocar aqui, espero que você esteja aí acostumado a utilizar a equação de força elétrica. A força elétrica a gente calcula como K, o módulo, vamos chamar aqui de Q1, né? Vamos colocar, obedecer aqui como ele colocou, Q1, em módulo junto com o módulo de Q2, dividido por uma distância d ao quadrado. Beleza, então essa aqui é a formulinha que a gente define. Com isso, vamos colocar os valores, né? Então essa força elétrica, aqui vai ser o valor de K, que é 9 vezes 10 elevado a 9. 9 vezes 10 elevado a 9. O módulo da carga, aqui 5 vezes 10 a menos 7. E a outra carga é o módulo de menos 5 vezes 10 a menos 7. Não vai ter problema esse sinal de menos, porque justamente a gente está trabalhando com o módulo, que simplifica o tema. Agora, a distância aqui, veja que essa distância agora entre os seus centros é de meio metro. Portanto, esse meio metro aqui a gente vai colocar aqui embaixo, 0,5 ao quadrado. Pronto. Resolveu isso aqui, a gente acha a força eletrostática que existe entre eles. E esse valor a gente vai resolver como? Aqui uma lembrança, né? Vamos colocar todos os números juntos e as bases 10 depois. Então vai ficar 9 vezes 5 vezes 5 vezes, aqui quando a gente tem um módulo, elimina esse sinal de menos, né? 10 elevado a 9 menos 7 dá 2. Com menos 7, isso vai dar menos 5. Então vai ser 10 elevado a menos 5 aqui em cima. E isso daqui, aqui embaixo, vai ter como valor o meio. Eu acho que é mais interessante a gente colocar como 5 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. É um modelo, tá? Se você quiser colocar aqui 0,25, também não vai ter problema. Por que eu uso esse método? Porque aqui a gente vai poder simplificar algumas coisas, ó. Olha que interessante que a gente faz, sem fazer muitas contas, sabe aquelas continhas que você deixa aí do lado? Você não vai precisar fazer aqui. Por quê? Ó? Porque se a gente colocar aqui, esse 5 ao quadrado vira 5 vezes 5, e o 10 a menos 1 elevado ao quadrado vira o 10 a menos 2. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente pode cortar, né? O 5 com 5 e o outro 5 com 5. Então isso aqui já pode cortar. E a gente chega aqui de cara nessa força elétrica. Essa força elétrica aqui de 9 vezes 10
elevado a menos 3, 9 vezes 10 a menos 3 newtons. Pronto, prontinho. Então, com esse resultado aqui, a gente encontra o valor da força elétrica quando existe uma distância entre eles de meio metro. Pronto, fechamos o primeiro aqui, essa relação que a gente tem para força quando entre eles existe uma distância de meio metro. Agora, já no item B, ele fala o seguinte, ó, vamos analisar agora o item B. No item B, ele fala aqui para a gente, para uma distância agora menor de 5 vezes 10 a menos 2, entre os seus centros, o fio de seda se rompe. Ou seja, está tendo uma força muito forte aqui para baixo, que é capaz de romper esse fio. Quais são as forças que estariam agindo aí sobre esse fio, né? A gente pode colocar aqui, tem a força peso, ele te deu essa massa, né? Me deu aqui essa massa, né? E esse peso não pode se alterar, uma vez que o peso da minha bolinha não muda, ela continua com a massa igual e a gravidade também vai continuar igual. E a gente tem aqui uma força elétrica. E veja, quanto que vai ser a tensora para que ela se rompa, né? Quando o peso e a força elétrica que puxam ele para baixo, se iguala com essa força tensora. Existe um valor limite, né? A partir do momento em que a força elétrica é muito forte, somada com o peso, elas puxam essa cordinha com muita força e ela se rompe. E ela fala que para exatamente a uma distância de 5 vezes 10 a menos 2, 5 vezes 10 a menos 2 aqui, entre os centros, é que acontece o rompimento. Então, nós vamos ter que calcular a força elétrica e a força pesa, somar as duas, e elas duas somadas vão ter que ser igual ao valor dessa tensora aqui que se rompeu, né? Então, vamos calcular, então, para a gente achar a força elétrica quando a distância agora é 5 vezes 10 a menos 2. Então, sem medo, de novo, ó, a gente vai fazer aqui o mesmo processo, é o Q1, aqui é o módulo de Q2, só que a distância agora, a única diferença vai ser que eu vou ter isso como 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros ao quadrado. Percebam o seguinte, ó, esse K, Q1 e Q2, a gente já tem esse valor aqui, ó, né? É o mesmo valor do de cima. Então, eu já vou economizar tempo, né? Eu vou colocar aqui que é 9 vezes 5 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 5. Estou economizando esse passo aqui, né? Porque em cima as cargas não se alteraram, né? Mudou apenas a distância. Só que quando você faz isso aqui ao quadrado, isso vira 5 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 4. E aí, de novo, né, a única diferença vai estar no 10 a menos 2 e no 10 a menos 1. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos cortar de novo os 5, né, os dois 5, e a gente vai encontrar que a força elétrica, quando a distância aqui é de 5 vezes 10 a menos 2, ela passa a ser de 9 vezes 10, ó, mantém a base e subtrai os expoentes, né? Quando eu faço menos 5 menos 4, vira 10 a menos 1. Isso daqui para a gente, em outras palavras, é 0,9 newton. Então, veja, o que está puxando essa esferinha aqui para baixo tem uma força de 0,9 newtons. Agora, é o suficiente para romper? Não, porque ainda tem uma outra força puxando essa bolinha para baixo, que é a força peso, que é dada como massa vezes gravidade. E aí, a gente vai usar que a massa dela é 5 vezes 10 a menos 2. Lembrar que massa é sempre dada em quilogramas, vezes a gravidade, que ele nos deu. Não nos deu aqui, né? Mas possivelmente na prova ela colocaria como G igual a 10. E aí, esse peso aqui vai ser 5 vezes 10 a menos 1. Ou, se você preferir, 0,5 newtons. Acabou aí? Não. Agora, a tração máxima que a gente pode falar aqui, e a resposta que nós estávamos procurando, né? A tração máxima é quando acontece exatamente o rompimento, né? Que é quando a gente tem a soma do força e do peso. Então, a tração máxima aqui é quando a força e o peso se somam no limite onde eles se estouram, né? E aí a gente vai fazer
que essa tração vai ser igual a de 0,9 mais meio, portanto, a tração máxima aqui que essa corda suporta é de 1,4 newtons. Pronto. E com isso daqui, a gente encontra o que ele estava perguntando. Foram duas perguntas, né? A força elétrica, por uma primeira situação, uma distância de meio metro, e depois a tração máxima, quando a distância agora muda para 0,05, né? Que aí são 5 centímetros, e isso vai se alterar aqui na força elétrica, tá bom? Então, questãozinha bem interessante, que fala sobre esses conceitos aí de força elétrica, força-peso, que você sempre vai encontrar quando estiver estudando essa área. Beleza? Se você conseguiu entender, deixa aí o seu likezinho por aqui. E também, se não entendeu, deixa os comentários para a gente tirar as dúvidas e tudo que for necessário. Então, mais uma questão aqui da prova da Unicamp sobre força elétrica.